Eis que hoje surgiu, nesse emaranhado de cartas, né? Como se fosse um jogo de baralho, surgiu a carta Turquia. O ditador venezuelano Nicolás Maduro mantém boas relações com o presidente da Turquia. Pensa num tiro que saiu pela culatra. E foi um tiro que custou muito para o Brasil. Crimes foram cometidos, a credibilidade do sistema judiciário no Brasil já não existe mais. A população brasileira reconhece que nós vivemos em uma ditadura do judiciário, a imprensa apoiando a censura, pessoas sendo censuradas, prisão preventivas de 2 anos. Tudo para prender Bolsonaro. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixa o seu like e inscreva-se no canal. Justiça manda soltar dono do Banco Master. É isso mesmo. Daniel Forcado vai ter de cumprir medidas cautelares, como usar tornozeleira eletrônica. A desembargadora Solange Salgado da Silva, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, determinou na noite desta sexta-feira a soltura do dono do Banco Master, Daniel Forcado. O executivo estava preso desde a noite de 17 de novembro, quando foi alvo de operação da Polícia Federal que apura a emissão de títulos falsos e outros crimes contra o sistema financeiro do país. Fora do sistema prisional, Forcado terá de cumprir medidas cautelares. Será obrigado, por exemplo, a usar tornozeleira eletrônica. Além disso, o banqueiro está proibido de deixar o Brasil, inclusive será obrigado a entregar o passaporte às autoridades, e não poderá manter contato com outros investigados no caso. Enquanto isso, Bolsonaro entra com novo recurso e faz acusação contra Moraes. É isso mesmo. A equipe jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou nesta sexta-feira embargos infringentes contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, que resultou na condenação do ex-chefe do Executivo a 27 anos e 3 meses de prisão. Segundo a defesa, o ministro Alexandre de Moraes teria cometido um erro judiciário ao declarar o trânsito em julgado da ação antes do fim do prazo legal para novos recursos. No documento protocolado, os advogados afirmam que a decisão que antecipou o trânsito em julgado da ação penal, enquanto ainda transcorria prazo para a oposição de embargos infringentes, ainda que referentes pela primeira turma, caracteriza-se como erro judiciário e deve ser revista. Eles acrescentam que não é possível qualificar como protelatório um recurso que, segundo dizem, sequer havia sido proposto, sustentando que a classificação foi feita sem conhecimento prévio das razões recursais. Outro ponto central da peça é o pedido para que seja reconhecido o voto divergente do ministro Luiz Fux, o único a discordar da condenação de Bolsonaro. A discussão se intensifica por causa da decisão de Moraes, que determinou o início imediato do cumprimento da pena. Estados Unidos preparam ofensiva terrestre à Venezuela. É isso mesmo. Os Estados Unidos, sob o governo do presidente Donald Trump, anunciaram que em breve iniciarão operações terrestres para deter supostos traficantes de drogas vindos da Venezuela. A iniciativa emerge após semanas de ofensivas aéreas e navais contra embarcações acusadas de narcotráfico. Sabe quando a mãe diz, na volta a gente compra? Sem cravar uma data, Trump diz que começará em breve ações em terras na Venezuela. Assunto para o correspondente internacional Ivan Kleber. Tropas posicionadas na costa do Caribe, declarações e dancinhas jocosas de Maduro, pressão dos republicanos e súplica de Maria Corina Machado. Qual ingrediente falta para Donald Trump dar o sinal verde para o ataque propriamente dito? A gente vai tentar entender toda essa história agora com o nosso querido Ivan Kleber, que já está aqui conosco no telão. Ivan Kleber, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Jornal da OAS, segunda edição. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial a você e a toda a nossa querida audiência aqui do Jornal da Tarde. Senti a falta dos senhores ontem, de você, Geisiane, e da nossa gentil direção aqui do jornal, mas hoje estou de volta com essas atualizações importantes. Afinal de contas, o presidente americano Donald Trump, em pleno feriado de ação de graças no Thanksgiving, uma das datas mais importantes
para os americanos, fez essa declaração de que em breve os Estados Unidos vão iniciar operações terrestres na Venezuela para combater o narcotráfico. Ele também trouxe números dizendo que as operações no mar já deram resultado, que o tráfico de drogas em direção aos Estados Unidos diminuiu e que, inclusive, essas operações por terra até seriam mais simples, mais fáceis de serem realizadas, Geisiane. É a primeira vez que o presidente Trump faz uma declaração assim tão convincente dessa questão da operação por terra. Agora, para nossa audiência entender o que seriam essas operações por terra? Em um primeiro momento, Geisiane, nós podemos esperar ataques aéreos a bases operadas pelo Cartel de los Soles, bases militares que são utilizadas pelos cartéis nas logísticas de distribuição de droga. Também é possível esperar ataques a aeroportos utilizados pelos narcotraficantes na Venezuela, e por aeroporto entendo aqui uma simples pista de pouso e decolagem utilizada pelos aviões dos narcotraficantes, não um aeroporto propriamente dito da cidade de Caracas, entre outras ações. Nós também podemos esperar ataques com drones, com mísseis e até mesmo com os famosos caça F-35 que estão ali na base de Porto Rico. Geisiane, quando nós olhamos para o aspecto militar, deixando a diplomacia, deixando a burocracia, apenas a questão militar, não falta mais nenhum ingrediente, Geisiane. Está tudo pronto. Nós temos o maior porta-aviões do mundo, um contingente o suficiente entre todas as bases americanas na região, nós temos caças, nós temos os famosos mísseis Tomahawk, estima-se que os Estados Unidos já disponibilizaram mais de 200 mísseis Tomahawk na região, drones. Então, do ponto de vista militar, o mapeamento já foi feito, os alvos já foram identificados. Então, dessa questão, quase tudo pronto. Do ponto de vista diplomático, a administração Trump tenta ainda, em um último momento, deixar uma porta aberta para Nicolás Maduro sair do poder na Venezuela. Mas o que significa essa porta aberta? A gente tem várias informações de que a administração Trump ainda pretende levar Nicolás Maduro vivo para os Estados Unidos para responder por seus crimes lá diante de um tribunal. É aqui que entra a grande questão, Geisiane. Nós sabemos, nós trouxemos essa informação aqui de que agentes cubanos fazem a segurança de Nicolás Maduro. O regime cubano não interessa Nicolás Maduro vivo em um tribunal nos Estados Unidos, e aí a complexidade desta operação. Eis que hoje surgiu, nesse emaranhado de cartas, né? Como se fosse um jogo de baralho, surgiu a carta Turquia. O ditador venezuelano Nicolás Maduro mantém boas relações com o presidente da Turquia. Fotos que devem estar escondidas ali nos palácios do poder do regime de Nicolás Maduro. Você imagina se a inteligência americana coloca a mão nisso tudo. Ali você tem o DNA, talvez, hoje, do Foro de São Paulo. O que não está ali, está em Cuba. Então, é essa rede complexa que ainda falta ser resolvida no campo diplomático, porque, como eu disse, no campo militar, a questão já está resolvida. A Maria Corina Machado fez um apelo aos militares que ainda acreditam que Nicolás Maduro possa, de alguma maneira, permanecer no poder. Ela fez esse apelo para que esses militares, esses generais, entendam a gravidade da situação. E qual é essa gravidade? 30% da maior frota naval do mundo está ali estacionada no Caribe. O presidente americano Donald Trump quer evitar ter que dar o primeiro tiro, usando um termo bem simples para as pessoas entenderem. Mas depois que ele der esse primeiro tiro, ele vai ter que escalar. E é justamente isso que a Maria Corina Machado está tentando passar para os generais, de que o regime de Maduro está com os dias contados e que eles ainda têm a chance de escolher de qual lado eles querem ficar. Geisiane? Ivan Kleber, vou trazer aqui para o nosso debate os nossos analistas políticos. Serrão, estamos com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber. Sua pergunta. Muito bem, Ivan Kleber, até que ponto os fatores China e Rússia pesam nessa decisão também sobre o aspecto diplomático para uma intervenção na Venezuela, já que esses dois países são fortíssimos e consolidados aliados do regime de Maduro, junto, claro, com os cubanos do Foro de São Paulo?
Olá, Serrão, sempre uma alegria estar aqui com você na Oeste. Olha só, é interessante essa questão da Rússia que você trouxe, porque como nós sabemos, várias companhias aéreas, inclusive agora há pouco a companhia colombiana Avianca também interrompeu, né, os seus voos para a Venezuela. A resposta de Nicolás Maduro foi, de alguma maneira, pedir ajuda à Rússia e disse que vai aumentar o número de voos para Moscou, Caracas, Moscou, fazendo escala, a gente não sabe aonde. Agora você imagina, Moscou, a Rússia também está sancionada. Um avião que saia de Caracas até Moscou, saindo de um país sancionado para outro país sancionado, tem que dar uma meia volta ao mundo para chegar no destino. Mas por que Nicolás Maduro insiste nessa questão das companhias aéreas, Serrão? Porque ele pretende manter o fluxo das companhias aéreas civis justamente para usar como escudo. Já pensou se, por acaso, um avião americano abate um avião civil? Isso seria uma tragédia, né? E teria um impacto diplomático muito grande. Agora, respondendo diretamente à sua pergunta, mais do que a China, a gente viu na questão do Irã que a questão foi muito diplomática da China. A Rússia, sim, essa depende da manutenção de Nicolás Maduro do poder. E quem sabe o futuro do regime de Nicolás Maduro seja mesmo decidido entre uma ligação entre Moscou e Washington e não entre Washington e Caracas. Agora, nesse contexto, entraria a Ucrânia também, não é, que a gente está vendo aí, acompanhando a administração Trump trabalhando tentando um acordo de paz aí com a Ucrânia. Aí a gente vê realmente que a geopolítica ela não é linear, que ela é um emaranhado de conexões, e sim, Vladimir Putin, que a gente vê aí na imagem que a nossa direção gentilmente disponibiliza, deve estar tentando nos bastidores, de alguma maneira, encontrar uma saída para que Nicolás Maduro continue no poder. Acontece, Serrão, que o presidente Trump, ele mesmo já traçou algumas linhas que fica difícil para ele voltar, como essa declaração de ontem, né, que ele disse que as operações vão começar. Então, nesse sentido, eu acredito que o presidente Trump já tenha até informado alguma coisa ao presidente da Federação Russa, Vladimir Putin. Gisiane, eu devolvo para você. Marina Helena, estamos com o Ivan Kleber, sua pergunta. Um prazer estar com você, Ivan. Minha pergunta é, mas e aí, tem alguma chance de um aviãozinho da FAB, de repente, pousar lá em Caracas para trazer Nicolás Maduro, ou quem sabe um aviãozinho da JIF? Parece até dizer que todos os voos, né, estão sendo cancelados para levar ou trazer da Venezuela? Olá, Marina, muito bom vê-la de novo. Você aqui conosco no Jornal da Tarde. Olha só, realmente, devia ser algo muito importante numa questão aí praticamente, ainda não é uma zona de guerra, numa zona pré-guerra, digamos assim, né, com um comunicado americano ali, e ainda assim esse avião entrou e saiu de Caracas. Marina, o que eu respondo para você é o seguinte: se eu aqui de Londres, você do conforto da sua casa e a nossa audiência sabem da existência desse voo, desse avião aí que foi para a Venezuela e saiu da JF, pode ter certeza que as autoridades americanas também sabem. Aquele território da Venezuela, principalmente o norte da Venezuela, ele está sendo monitorado 24 horas por dia. É justamente por isso que os Estados Unidos disponibilizaram ali uma forte rede de captação de inteligência e informação no Caribe, né? Então pode ter certeza que eles sabem. Qual será o impacto disso lá nos Estados Unidos, a gente ainda não sabe. Sobre a possibilidade de um avião da FAB ir lá e eventualmente buscar o Nicolás Maduro e trazer ele para o Brasil, seria interessante. Lula, vamos lá, vamos fazer um desafio aqui. Não é você que gosta de desafiar o Trump? Então, faça isso para a gente ver o que acontece. Seria muito interessante ver o Lula mandando um aviãozinho da FAB para pegar lá o Nicolás Maduro. Acredito eu, Marina, que a diplomacia brasileira não seja tão... Estou tentando achar aqui uma palavra... Vou me ater às 4 linhas aqui, tão ingênuo assim em de dar abrigo ao Maduro no Brasil. Agora, na semana passada, saíram rumores de que generais venezuelanos, esses sim, já estavam elaborando um plano para enviar as famílias para o Brasil e, eventualmente, até a transferência de recursos da Venezuela para o Brasil, dependendo do general, porque a gente fala muito do Maduro, dos Diosdado Cabello, mas muitos generais também são sancionados
pelos Estados Unidos. Seria totalmente, agora falando como brasileiro, imprudente o governo brasileiro assumir essa posição, um risco, aí sim, à soberania nacional e também à integridade do Brasil. Então eu acredito que existe um limite para a burrice e não sei se a burrice de quem teria essa ideia pode ir tão longe assim. Mas em se tratando de Lula, Marina, a gente não pode descartar essa opção. Já pensou semana que vem a gente está aqui analisando, ou na outra semana, quem sabe, Maduro exilado em Brasília? Vamos ver o que acontece. Geisiane, eu devolvo para você. Pensa num tiro que saiu pela culatra. E foi um tiro que custou muito para o Brasil. Crimes foram cometidos, a credibilidade do sistema judiciário no Brasil já não existe mais. A população brasileira reconhece que nós vivemos em uma ditadura do judiciário, a imprensa apoiando a censura, pessoas sendo censuradas, prisão preventivas de 2 anos. Tudo para prender Bolsonaro. Porque o objetivo era um só, na lógica deles. Com Bolsonaro preso, sem poder falar, ele rapidamente será esquecido. E ele, sendo esquecido, não terá influência nas eleições de 2026. Ele não tendo influência, a gente mata a direita. Esse era o plano. Continua sendo o plano. Mas agora eles estão começando a acordar para uma realidade. O que o Bolsonaro criou, a chama que ele acendeu, não poderá ser apagada. E quanto mais tentarem apagar essa chama, é como jogar água no óleo quente. A tendência é que cause uma explosão ainda maior. E quem diz isso é a própria imprensa, através de uma pesquisa interna que foi feita pelo partido do PP. Afinal de contas, o PP quer saber quem eles vão apoiar, como que vai ser as eleições, onde eles podem depositar as suas fichas. E para surpresa deles, não para nossa, Bolsonaro continua sendo a pessoa mais forte hoje na política brasileira. Eu, inclusive, conversava com um dos líderes do Centrão ontem, na verdade, eu ia falar essa semana, mas foi ontem, e eu perguntava para ele, porque ele viu pesquisas, o PP encomendou pesquisas de opinião, e eu perguntava, Bolsonaro ainda tem toda essa força? E ele respondia, Natuza tem. Natuza tem, porque todos os candidatos que estão no páreo como potenciais nomes a disputar o Palácio do Planalto, quando são colocados como candidatos de Bolsonaro, crescem muito em tamanho. Então você tem essa circunstância quase que insólita, Bolsonaro preso e sendo um grande fiador das eleições do campo político que ele representa. Peraí, repete essa parte de novo, porque vocês não fizeram tudo para impedir justamente isso? Bolsonaro preso e sendo um grande fiador das eleições do campo político que ele representa. Mais ou menos o que aconteceu com Lula quando foi preso e, na sequência... Só que o candidato do Lula perdeu, foi o Haddad, e perdeu para o Bolsonaro. Agora as pesquisas mostram que o apoio do Bolsonaro num candidato da direita determina a vitória. Bom, só sobra uma coisa para essas pessoas agora. Se mesmo preso, quem ele indicar vira presidente, só resta uma opção. Eles terão que matar Bolsonaro. E a gente vive num país que hoje está tão podre no que diz respeito aos poderes, né, que comandam a nossa nação, tão podre, que eu não me espantaria se eles tentassem fazer isso. É por isso que o Bolsonaro se recusa a comer qualquer comida feita na Polícia Federal. Ele não é bobo, eles sabem o que eles realmente querem. Prenderam ele achando que seriam bastante. Estão acordando para o fato de que não é. Agora, Bolsonaro pede para que uma comida seja entregue para ele, feita pela sua família. Só assim ele tem a coragem, né, de comer, porque eles querem matar o cara. General Heleno preso. O que eles estão fazendo, gente? Bom, outra coisa. Se a chama da direita acesa por Bolsonaro não se recusa a apagar, qual é a outra coisa que resta para esse pessoal fazer? Tornar inelegível e prender os maiores nomes que foram levantados por Bolsonaro. Vi agora que o Nicolas vai responder um processo aí, aparentemente, por ter usado o celular, um drone da Globo filmando. A AIGE lá no TSE, para vir para cima de mim, do Flávio, da Bia e do Nicolas, começa a movimentar, entra nas alegações finais. Eles vão vir para cima de todos.
Até quando, cara? De novo, é o centro. Centro, larguem de ser idiotas. Quando eles derrubarem a direita, sabe quem vai passar a ser o alvo desse pessoal? Vocês. Parece que vocês não acordam para isso. Há pouco tempo atrás, o Alckmin e o FHC eram chamados de nazistas e fascistas, cara. Vocês acham que vocês vão ficar... Ah, não, a gente vai... Vocês estão retardados, é possível. A anistia se tornou uma questão de sobrevivência, não é só para a direita, não, é para o centro também. É complicado falar isso, cara. Esse povo parece que não acorda para a vida. Essa imprensa é podre. Podre. E é por isso que eu volto a falar, de novo. Se você quer acabar com essa podridão da imprensa hoje,